Existe um dia que muda tudo. Não é seu aniversário, não é o ano novo, não é quando você faz uma promessa. É o dia em que você percebe algo desconfortável. Você já poderia estar vivendo melhor, mas não está. E não porque não dá, mas porque você ainda não decidiu crescer. A maioria das pessoas nunca chega nesse dia. Elas envelhecem, mas não crescem. Crescer não é automático. É uma decisão consciente. Existe um ponto invisível na vida adulta em que duas rotas se abrem. Uma leva à responsabilidade, a outra leva às desculpas. E a maioria escolhe a segunda, porque crescer dói. Crescer cobra. Crescer tira muletas. Por isso tanta gente prefere continuar pequena, mesmo tendo idade para ser grande. Não crescer é confortável. Você pode culpar o passado, pode culpar o sistema, pode culpar o chefe, pode culpar os pais, pode culpar o mundo. E enquanto você culpa, você não muda. Mas deixa eu te dizer algo com clareza brutal. Explicação não é justificativa. Compreensão não é permissão. Entender o passado não te autoriza a viver preso a ele. Seus pais fizeram o melhor que puderam, com a consciência que tinham, com os recursos que tinham, com as dores que carregavam. Isso é verdade. Mas aqui está outra verdade que pouca gente aceita. Eles não são o seu destino. Você não é obrigado a repetir padrões. Você não é obrigado a herdar limites. Você não é obrigado a viver ancorado no que eles foram ou no que não conseguiram ser. Honrar seus pais não significa copiar suas falhas. Respeitar a história deles não significa congelar a sua. Existe um momento da vida adulta em que você precisa dizer, em silêncio, obrigado pelo que foi bom, mas isso termina aqui. Usar os pais como muleta emocional é uma das formas mais sofisticadas de não crescer. Você não é só instinto. Você não é só condicionamento. Você não é só repetição. Você é o único animal capaz de observar a própria mente, questionar seus impulsos e mudar o próprio comportamento. Isso é poder. Mas também é responsabilidade. E crescer começa exatamente aí, no momento em que você para de agir no piloto automático e assume o controle da própria história. Porque crescer exige 3 coisas que assustam. Assumir erros sem drama. Parar de culpar os outros. Agir sem garantia. A maioria prefere conforto psicológico à liberdade real. Prefere ter razão do que ter resultados. Prefere justificar do que evoluir. E assim, passa a vida inteira adiando o próprio potencial. Agora olha para a sua vida. O que você ainda justifica, quando, na verdade, já poderia ter resolvido? Onde você ainda se comporta como alguém esperando permissão? Quem você seria se parasse hoje de usar o passado como desculpa? Essa resposta não é bonita, mas é libertadora. Crescer não é virar alguém frio, é virar alguém inteiro. É parar de reagir e começar a escolher. É entender que ninguém virá te salvar e perceber que isso é uma boa notícia, porque se ninguém te salva, você pode se construir. O dia em que você decide crescer é o dia em que o passado perde o controle. As desculpas perdem força. A identidade antiga começa a morrer. A maioria nunca decide. Você pode decidir hoje. Se esse vídeo te incomodou,
é porque tocou num ponto real. Agora faça algo simples e adulto. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda usa o passado como muleta. Não para confrontar essa pessoa, mas para mostrar para si mesmo que você decidiu crescer. E se você está pronto para assumir sua própria história, sem culpar, sem terceirizar, sem esperar, se inscreva. Aqui, a gente não infantiliza a dor. A gente transforma consciência em ação. Porque crescer não acontece por acidente. Acontece no dia em que você decide. E esse dia pode ser hoje.